Cara, essa notícia pegou aí todo mundo de surpresa e tá revoltando muito o torcedor do Corinthians. Vamos ver aqui, vamos tentar entender o que tá acontecendo. Situação aqui, Lucas Veríssimo, empresário, Corinthians. Vamos ver primeiro aqui a informação do melhor jornalista do mundo na atualidade de futebol, Fabrício Romano, que ele faz um resumo. Dia 27 de dezembro, tudo acertado entre Benfica e Corinthians. Esse contrato tinha que ser assinado até 15 de janeiro e não foi assinado. O Corinthians comprar o jogador. O Al Duhail, eu acho que é assim que se pronuncia, mais ou menos assim, apareceu com uma oferta de 9 milhões de euros e melhores condições financeiras, é lógico, né? O Al Duhail oferece salário maior, né, mais que o dobro. Impossível de igualar para o Corinthians. O Corinthians dificilmente ia conseguir bater de frente. Benfica e Lucas Veríssimo concordaram, o Corinthians perde o jogador, ele está pronto para ingressar ao clube do Catar. O Corinthians não vai receber nada pelo Lucas Veríssimo. E bora ver aqui que o Chico Garcia ele vai fazer um resumo aqui, explicar melhor a situação do Lucas Veríssimo, essa saída do Corinthians. Bora ver o que ele falou aqui, resumidamente, né? Quando a gente acha que tá tudo tranquilo, que a temporada vai começar, que o time montou uma equipe base para começar o Campeonato Paulista, já perde uma das principais peças. Lucas Veríssimo, a primeira aquisição proferida e anunciada pela gestão Augusto Melo, que, pelo que sabemos agora, não foi oficializada, não foi confirmada. A direção anunciou um acerto no valor de 8 milhões de euros para a compra em definitivo do Lucas Veríssimo junto ao Benfica de Portugal. O jogador está emprestado até a metade do ano, mas o Augusto Melo chegou até a dizer, porque já tinha proposta atrás dele, então a gente já conseguiu acertar poxa, por um valor considerável, 8 milhões de euros. É um zagueiro que pode disputar a Copa do Mundo, agora já não sei mais, porque teria uma visibilidade aqui boa no futebol brasileiro, jogou 6 meses nesse segundo semestre, foi uma das poucas coisas boas que o Corinthians do ano passado trouxe. Ele estava emprestado e a diretoria já tratou de adquirir em definitivo o Lucas Veríssimo. Pois bem, agora descobrimos que esse acordo ele não foi assinado pelo jogador, que o jogador vinha se recusando a assinar esse acerto em definitivo, mas o Corinthians tinha tempo, tinha até a metade do ano, porque já havia se acertado com o Benfica e ele estava emprestado. Pois bem, a informação chegou como uma bomba depois dele não ter participado do treino, né, aberto lá na Fazendinha, no Parque São Jorge, com público lá, doando alimentos, enfim, e prestigiando, né, o Augusto Melo postou na sua rede social, o Corinthians mais perto do povo, né, ele jogando algumas bolas para a torcida, né, para aproximar o torcedor, e o Lucas Veríssimo não só estava inscrito no Campeonato Paulista, juntamente dos outros reforços, né, mas com exceção do Rodrigo Garro, mas estava inscrito e treinando entre os titulares e estava confirmado para o jogo de amanhã contra o Guarani. Ele não participou do treino. E o Valmir Cruz chegou a dizer que ele teve dores no joelho. Pois bem, depois do treino veio a bomba. O Lucas Veríssimo comunicou à diretoria que não iria assinar esse acordo para a permanência dele em definitivo e mais do que isso, que estaria aceitando uma proposta do Al Duhail do Catar por 9 milhões de euros, ou seja, aquele valor que o Corinthians estaria acertando com o Benfica é o detentor dos direitos, o time do Catar foi lá e pagou 9 milhões de euros para ter o jogador. Possivelmente por um salário 2, 3, 4, não sei, vezes maior do que ele ganha no Corinthians. E aí, provavelmente, eu tô especulando aqui, né, gente? Porque a gente sabe que quando os catares chegam, né, o Roger Guedes foi um caso, né, entre uma semifinal de Copa do Brasil, o cara, meu sonho é jogar lá. Também tem o sonho de ganhar 4, 5 milha por mês, né? Pois provavelmente a questão financeira pesou. É um jogador que, assim, teria... ele veio do futebol europeu, teria uma possibilidade muito grande, assim, de voltar à seleção pela visibilidade do Corinthians, do futebol brasileiro. Era uma ideia dele quando ele volta. É um cara que se identificou muito rápido com o torcedor e que, assim, virou líder, virou um xerife da zaga. E, de repente, às vésperas da estreia, simplesmente vazou. Comunicou à diretoria que recebeu a proposta e tchau, não joga mais com a camisa do Corinthians. Obviamente pegou todo mundo de surpresa pelas informações, mas eu tô com uma pulguinha atrás da orelha aqui, que eu não consegui confirmar, porque o Corinthians contrata 3 jogadores em nível de titularidade na zaga, podendo jogar apenas 2. Assim, se não for uma linha de 3, mas o Mano Menezes dificilmente faz uma linha de 3. Então, assim, quando você tem Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Félix Torres, um iria sobrar. Será, tô conjecturando, que o Corinthians já não aguardava uma presepada dessa, uma possibilidade de algum deles sair, ou especialmente o Lucas Veríssimo, porque agora
Agora, a gente pode confirmar que a dupla de zaga vai ser Gustavo Henrique e Félix Torres. E digo mais, no jogo contra o Guarani, o Félix Torres, que foi apresentado hoje ao torcedor, né, ele deu coletiva de apresentação pela manhã no CT, ele tá inscrito, felizmente, porque ele vai ter que jogar. O Raul Gustavo, por exemplo, que voltou de empréstimo do Bahia, ele não foi inscrito. E aí, dos zagueiros inscritos, saindo o Lucas Veríssimo, tem apenas o Caetano, o Gustavo Henrique e o Félix Torres. Só que o Gustavo Henrique não estava pronto para jogar, pelo menos nas informações que a gente tem. Agora, o Félix Torres, que chegou essa semana, ele vai ter que ser o titular, junto do Caetano. Essa deve ser a dupla de zaga, né, do Corinthians no jogo contra o Guarani. Mas assim, uma pancada. Cara, que situação. Isso daí que ele falou faz sentido. Eu também fiquei pensando, pô, é muito estranho quando a gente já tem ali uma zaga mais ou menos formada, vem ali o Raul Gustavo, que pode compor ali o time reserva, né, entre aspas, com o Caetano. E aí o titular, né, os titulares Veríssimo e Félix Torres. Baita de uma zaga. E aí você contratou um Gustavo Henrique. É meio estranho, pra ser reserva. E aí o Ivan Moré colocando aqui, né, cara, futebol é né? Estamos acostumados com isso, é muito tempo trabalhando no meio, mas a gente nunca entende. Lucas Veríssimo está de saída do Corinthians, trairagem, situação normal. Quero que vocês comentem também o que vocês acham dessa situação, se é trairagem ou não. A torcida do Corinthians tá, cara, não vou falar palavrão aqui, tá pé da vida com esse cara. Tá muito brava, cara, que nojo eu tô sentindo do Lucas Veríssimo. Fez 1001 juras. Cara, mas é besteira, o cara fica esperando coisa de jogador, palavra, aquela coisa. E outra coisa, eu vou falar pra vocês, vocês podem discordar de mim à vontade. Eu acho exagerada a raiva da torcida do Corinthians com essa questão assim de confiança no cara. Você pode ficar com raiva dele nessa situação de enrolar o Corinthians, mas de ficar tipo como se fosse o Roger Guedes ali, que saiu na semifinal, a gente ficou chateado também. Mas o Lucas Veríssimo não tem identificação com o Corinthians nenhuma. Ele jogou bem e tudo. Mas não foi aquela coisa toda também pra torcida ficar com essa... Pra mim, eu também não... Sinceramente. E Paulo Pitombeira é o mesmo empresário deles. Luan, Roger Guedes, Lucas Veríssimo, Gabriel Pereira, João Vitor e Carille. Sempre tem uma coisinha aí, né, cara? Coisa empresário aí é complicado. Se tivesse sido realmente ele, porque jogador geralmente tem vários empresários. E aí o Planeta do Futebol comentando aqui, né? Desde o dia 27 de dezembro, Corinthians e Benfica tinham tudo acertado pela transferência definitiva de Lucas Veríssimo. Esse contrato precisava ser assinado até o dia 15 de janeiro e não foi. Isso aqui é estranho também não ter sido noticiado, né, cara? André Hernan também comentou sobre isso, 9 milhões de euros. Cara, até o Santos ganhou dinheiro com o Lucas Veríssimo e o Corinthians não. Marco Belo comentou aqui, ó, a cara de constrangimento do Lucas Veríssimo. Mas também o Fagner também tá, o Yuri Alberto também tá, no dia da apresentação aqui da Vai de Bet, né? Que segundo o Marco Belo aqui, ele tá sem graça, mas tá sem graça mesmo. Ele tá fazendo uma carinha ali de que vou desapontar vocês, e eu sei disso e vocês não sabem. Aí a nota oficial do Corinthians, nesse resumo aqui, tá o seguinte: nas últimas horas, o zagueiro Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica de Portugal, estava emprestado ao Corinthians, comunicou à diretoria de futebol que recebeu e aceitou uma proposta do Catar. O clube lamenta, mas respeita a decisão, papá. O Mano comentou o seguinte, ó, o Corinthians alinhou tudo pela compra definitiva de Lucas Veríssimo ao término do empréstimo, junto ao Benfica por 8 milhões de euros. A proposta do Catar é de 9 milhões de euros. O clube me emite uma nota dizendo que lamenta, mas respeita a decisão do atleta. Eu não seria tão cordial com o jogador e com o seu empresário. O cara estava com o contrato em mãos desde o dia 4 de janeiro. A galera comentando aqui, ele não quis assinar, a culpa não é do clube. Aí ele colocou aqui, não diz que a culpa é do clube nesse aspecto. Eu não teria emitido essa nota tão compreensiva, amistosa e cordial. Ele está criticando a nota do Corinthians, né? O Corinthians ter aceitado e passar por bonzinho demais. Legalmente, isso ele não cometeu nenhum crime, né? Empresário, jogador, nenhum crime, mas, que é uma sacanagem com o Corinthians isso cara. Hora do Augusto Melo mostrar que o Corinthians não será refém de jogador nem de empresário. Lamenta o cacete. Tem que ir a público e escrachar quem tiver que escrachar. Tem nada de lamento, não. A galera tá detonando aqui a nota oficial do Corinthians, né? O Augusto Melo poderia ter falado a real antes de cravar que tava tudo certo. Jogava pressão pro atleta assinar. É verdade. Aí, cara, é uma questão também, sabe de quê? Falta de experiência. O cara sabendo que ia correr esse risco, você acha que ele ia ficar cravando que o cara tava acertado? Acho que não.
Acho que faltou a experiência do Augusto Melo. Realmente esse cara aqui tem razão. Cara, situação muito impressionante como aconteceu, né? Na véspera da estreia do Corinthians no Paulista, isso acontece aí, a galera tá pé da vida aí com o Lucas Veríssimo, empresário dele, e até mesmo o Augusto Melo. Deixa o comentário aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.